Olá, olá meu povo. Espero que não caia mais energia, pelo amor de Deus. Deu uma parada na chuva, tudo tá conspirando a favor agora, graças a Deus. Vamos entrando, gente. Tentem me relaxar porque eu tô tão nervosa. Obrigada, meu amor. A gente, né, deu um trato no visual pra aparecer aqui pra vocês, né? Gente, vocês não têm noção do quanto eu tô nervosa. Agora isso já faz dias. Já faz dias, tá? E eu vou falar um pouquinho dessa live, do que significa essa live pra mim hoje, antes de eu chamar minha convidada. Porque eu tenho certeza que na hora que eu chamar esta pessoa, aí eu não vou conseguir falar mais nada. Vocês vão até me perdoar, tá bom? Se eu der uma engasgada, se eu der uma gaguejada, tá certo? Por favor, me perdoem, tá bom? Então, a convidada de hoje, especialíssima, é a Viviane Hollenberg. Vocês, eu acredito que a maioria de vocês já conhecem ela, né? Ela é uma estrela aí nas redes sociais, principalmente com os vídeos dela maravilhosos, né? Que falam muito sobre autoconhecimento, sobre fortalecimento, sobre feminismo. Eu adoro, né? E assim, eu sou fã da Vivi desde... Não vou falar não, que é desde pequenininha não, tá, Vivi? Não vou falar não. Mas a Vivi, ela é especial na minha vida, assim... Ela não sabia nem da minha existência. Ela só veio saber da minha existência no dia que eu tive a cara de pau de ir lá convidar ela, tá? No perfil dela, pra ela fazer uma live comigo. Mas a Vivi, ela é jornalista e ela trabalhava era apresentadora de um programa de televisão, de alguns programas de televisão, lá em Recife. E eu assistia, porque meu sonho era ter feito jornalismo, né? E eu assistia, assim, eu fazia assim, meu Deus, eu queria tanto ser igual a ela, assim. Ter essa desenvoltura, entrar em contato com o público, assim, falar na TV era o meu sonho. Meu sonho. E, assim, por alguns, vamos dizer assim, incidentes no percurso, né? Eu acabei deixando esse sonho pra trás. Mas a Vivi continuou na minha vida, porque eu seguia a Vivi, assistia os vídeos dela, curtia, compartilhava, comentava tudo. Então, pra mim, hoje está sendo a realização de um sonho. Então, quem tem gente da minha família aí que sabe que é um sonho pra mim, né? Sempre foi. Ela tá entrando. Deixa eu aumentar aqui o volume pra mim. Ai, meu Deus! Meu Deus, como tu tá linda, Gabi! Obrigada! Igualmente! Meu Deus! Tudo Eu não bem? vou conseguir fazer essa live! Mami Pop, deixa disso. Gabi! Meu Deus do céu! Meu Deus, eu não tô acreditando, Vivi. Olha, Obrigada! Obrigada demais por eu ter que lhe aceito esse agradeço. convite. Eu que Do lhe fundo do meu agradeço. coração. Oxe, Gabi. Você é muito especial na minha vida, você não tem noção, porque você era tudo assim que eu queria ser na minha vida e assim, por alguns eventos que aconteceram na minha vida, eu acabei deixando o meu sonho pra trás, que era de trabalhar na televisão, ser jornalista, enfim, né? Seguir uma carreira completamente diferente. Mas hoje o Instagram me proporciona de uma certa forma isso e assim, pra mim é uma realização profissional e pessoal. E ter você aqui, meu Deus, né, a personificação do meu sonho. Minha Nossa Senhora, Gabi. Primeiro eu quero lhe agradecer. Eu que quero agradecer por sua energia Imagina. boa, por essa conexão que você estabeleceu comigo. Eu estava quietinha, você teve aquela iniciativa de entrar em contato, Uhum. mandar um direct, fazer um convite. E rolou liga na hora, minha amiga. Rolou liga na hora. E eu respondi Eu imediatamente sei. que toparia fazer uma live com você. Tem coisas, amiga, que a gente não explica, a gente simplesmente sente. As coisas É verdade. acontecem, a energia chega antes da gente, abraça e prepara o terreno de forma que as coisas fluem. Você falou no Exato. início, oi pessoal, tudo bem? Antes de mais Sim. nada, com Gente, licença, tem Vivi, que pedir aqui no licença que eu estou PHD entrando aqui no PHD. Tô fica à entrando vontade, aqui a no casa é sua. PHD. Tudo bem, Vivi, pessoal? Prazer conhecer Vivi, vocês. apresenta. Eu sei que a maioria aqui já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua trajetória nas redes sociais e na Então, vida também. deixa eu me apresentar para vocês, mas antes eu quero só fazer uma correção. Você falou assim, Vivi é uma estrela, você falou, né? E é lindo que você Pra me mim. veja dessa forma. É muito bonito, porque isso mostra a luz que está dentro de você e que faz com que você enxergue as pessoas dessa forma. Na verdade, somos, né? Todos somos. Sim, Todos somos. Mas alguns estão esquecidos disso. Algumas pessoas já isso. despertaram e entenderam que a luz maior Deus fez brotar, inclusive, dentro do coração da gente. Algumas pessoas enxergam isso e outras pessoas ainda estão no caminho de despertar.
para perceberem sua Sim, grandeza. A diferença é só essa, mas somos todos estrelas. eu tô toda É, arrepiada. é isso. Gente, eu me chamo Vivi Hollenberg, eu moro no Recife, sou casada há quase 20 anos. Aliás, eu estou com meu marido há 20 anos, desde o namoro, tenho 2 filhos. E hoje, bom, eu sou formada em jornalismo. Olha só, a Gabi falou tantas coisas aqui, né? Eu sou formada em jornalismo, mas hoje eu não trabalho exatamente com jornalismo, porque eu apresento um título de capitalização aqui na minha cidade, aos domingos. Não é jornalismo, né? É TV, é apresentação, mas não necessariamente jornalismo. E eu, junto com meu marido, tenho 2 bistrôs, 2 restaurantes, lanchonetes, como vocês queiram chamar, numa academia aqui do Recife, bem bacana, e numa faculdade de saúde. Uhum. E de 3 anos para cá, eu me atrevi a criar uma página no Instagram, que no início nem se chamava Revira, mas passou a se chamar Revira depois do processo que eu comecei a viver e a experimentar e que tem tudo a ver com o nome, né? E é isso. Perfeito, revira. E você revirou, está revirando. Hoje é revira a minha vida aqui, viu? Porque é verdade, porque assim, meu Deus, é como falaram aqui, zerou a vida. Eu zerei a vida hoje. Mas assim, não é nem questão de estrelismo, gente. É assim, é o quanto essa mulher significa na minha vida pessoal mesmo, assim, né? Do que eu queria, do sonho que eu queria, que eu sempre. É quando a gente é criança, né? A gente sonha, a gente tem. Mas aí depois, com o tempo, as coisas vão acontecendo, às vezes nem da forma que a gente esperava. Mas eu tô aqui, tantos os caminhos que foram, né, tortuosos, mas eu já tô aqui, né? Então, assim, as coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo, né, Vivi? Da forma que tem que acontecer. É, não é à toa que a gente escolheu esse tema, né, Gabi? É verdade. A gente chegou até a conversar sobre O tema, qual seria o tema mais apropriado, e a gente chegou a pensar exato. naquela famosa frase, né? Quem nunca Sim. ouviu aquela frase, Gabi? Faça o que você ama e você não E não terá de precisará trabalhar trabalhar mais, nunca mais, nem um dia mais na sua da vida, sua vida. né? A gente parou para pensar nesse tema, aí a gente chegou à conclusão de que é uma romantização muito grande, É né? É demais. uma Uhum. frase de uma A realidade é romantização, completamente outra. é completamente outra. É uma frase de uma idealização absurda, né? Exato. Especialmente tendo em vista, e essa é uma informação que uma amiga minha, jornalismo, não sei se Nata está por aqui, trouxe numa live que tivemos juntas, especialmente num país como o Brasil, em que 80% das pessoas, é chocante esse número, 80% das pessoas não estão plenas e realizadas em suas atividades. Então, você chegar com uma frase dessa, faça o que você ama e não terás que trabalhar nem um dia Exato. mais da sua vida, é, não se comunica com essas Demais. pessoas, Uhum. né? Não se E eu digo assim, até comunica. em relação à vida acadêmica também, né? Que eu sempre falo aqui para o meu público, que são estudantes de pós-graduação, tem muito isso, dessa idealização de que o emprego perfeito vai te dar a felicidade, né? Que você precisa ter um título de doutor para ser bem, para ser realizado na vida. Então, assim, a gente sempre fala, é o que você quer, é o que te faz feliz, é o que te move, né? Então, assim, algumas pessoas acabam que fantasiando demais um título ou alguma coisa assim, em busca de uma felicidade, muitas vezes que. Hoje eu sou professora de inglês, hoje eu não sigo a minha profissão de diploma mesmo, mas eu tenho um propósito. Né? O meu propósito é todo dia receber mensagem dos meus alunos, agradecendo pelo dia de aula. Então, assim, né, o propósito que eu encontrei na minha atividade atual. Pois é, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui com a galera, respondam então, galera, aqui nos comentários mesmo, Sim, tá? Eu vou fazer uma provocação aqui, vou fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quem de vocês hoje está exatamente na profissão que imaginou para si aos 15, 16, 17, 18 anos? Quem de vocês está na profissão que imaginou aos 18 anos e na função, na atividade dentro dessa profissão que imaginou? Podem colocar aqui, né? Algumas pessoas vão dizer conversa comigo. eu. Eu queria fazer odontologia, hipoteticamente. Eu queria Uhum, fazer odontologia hoje, sou uma dentista, estou muito feliz na minha área. Massa! Arretado! Tirou na loteria, isso é muito bom. é verdade. Mas, Bi, eu já tive 10 atividades profissionais diferentes. Nossa. 10. Eu vou listar para você aqui, 10, tá? Eu sempre quis não. Com 10 anos de idade, eu decidi que eu ia fazer jornalismo. E é muito bonito isso, porque naquela época, quando eu disse vou fazer jornalismo, seguindo uma inspiração que eu tive a partir da minha tia e madrinha, minha tia Soli,
eu passei a dizer, eu vou fazer jornalismo porque é através da comunicação que eu vou ajudar as pessoas. Eu não sabia exatamente, quer dizer, eu sabia exatamente o que eu estava dizendo, mas eu não sabia que não seria exatamente através do jornalismo, mas através da comunicação. E de Exato. 3 anos para cá eu estou realizando o sonho da minha menina interior. Eu estou realizando o desejo daquela menina que já tinha um propósito fortíssimo, tão novinha. Mas olha, eu já fui, vou listar para vocês, hein, galera? Eu já fui vendedora de shopping center, eu já fui recepcionista de churrascaria, aqui no Recife se chamava Porcão. Já fui recepcionista de churrascaria, já fui promotora de supermercado, daquelas moças que ficam com a bandejinha para que você experimente a margarina lançamento da marca famosa. Já trabalhei como recepcionista de eventos em feiras e tal. Já fui repórter, já fui revisora gramatical, já trabalhei em colégio particular, já fiz propaganda de TV, já fui gerente de uma empresa de cosméticos, já trabalhei na Câmara Municipal do Recife, já apresentei um título de capitalização e já E enveredei agora? aí como empresária, né? Então, Exato. veja, aquela menina queria a bancada do NATV. Eu não sei como é na sua cidade o nome. NE. Ah, o NETV, meu Deus, saudade. Assim, aquela menina de 18 anos, ela queria ser apresentadora de uma bancada de telejornal aqui no Recife. E não aconteceu. E aí, lembrando que o tema da live é encontre propósito, qualquer que seja o seu trabalho. E aí eu tinha 2 opções, minha gente, né? Diante da não realização do sonho daquela garota de 18 anos, eu teria a opção de destruir a minha autoestima, achando que eu não presto para nada, porque definitivamente eu não conquistei o meu sonho de sentar naquela bancada, ou entender que a vida tinha outros planos para mim, e abraçar esses planos com muita integridade, com muita dignidade e dando o melhor de mim. Então, eu fui uma recepcionista de churrascaria extremamente realizada. Eu achava o máximo tudo aquilo. Eu observava os clientes, eu gostava de recebê-los com um sorriso, eu me sentia digna de estar naquele trabalho, sabe? Quando eu estava com a bandejinha no supermercado e eu encontrava pessoas. Eu falo isso, Gabi, porque há quem queira se esconder, sabe? Uhum. Eu nunca Sim. quis me esconder, entende? Quando eu comecei a Sim. trabalhar, foi para dar um help dentro de casa. Eu queria trabalhar porque eu queria contribuir. E eu poderia ficar com vergonha de estar trabalhando para ajudar na minha casa, ou a outra opção, que foi a que eu escolhi, me sentir inteira, me sentir capaz de entregar e ofertar alguma coisa para as pessoas e ser reconhecida por aquilo que eu também estava oferecendo, entendeu? Uhum. Meu Deus. Então, eu tô falando sem parar, né? Mas assim, só para Vivi. concluir Não, meu é porque você raciocínio. parece que tá falando a minha história. É muito. Eu tô assim, tipo, chocada. A gente tem muito a ver, meu Tá Deus. vendo, Gabi? Tá vendo Muito, você, muito, amiga? muito, muito. Tá vendo? Muito. Eu tô E eu vou. impressionada. Pode falar, porque eu tô aqui Oh, só. então, assim, eu vou dar até um exemplo mais recente, sabe, Gabi? Uhum. Quando eu e meu marido resolvemos empreender, foi num momento bem delicado da nossa vida, quando ele saiu de uma empresa onde ele trabalhava por 15 anos e ele ficou alguns poucos meses ocioso até que surgisse uma outra grande proposta aí maravilhosa. Mas nesse ato, entre uma coisa e outra, ele chegou e falou assim, porque ele sempre teve essa veia empreendedora, ele falou, a gente tem 2 alternativas. Ou a gente pega essa grana e vê essa grana aí por água abaixo, pagando as contas até que alguma coisa surge, e a gente não tem bola de cristal para saber quando vai surgir, Sim. ou a gente empreende, a gente mete a cara. E a gente empreendeu. E a gente criou uma cozinha saudável dentro da Academia Bodytech aqui no Recife, certo? É verdade que sempre foi um grande desejo dele, o de Eu empreender. ia perguntar isso a você, se já foi, passou em algum momento na sua cabeça que um dia você empreenderia? Nunca no planeta Terra, nunca no planeta Terra eu imaginei que eu fosse ser uma microempresária do setor de alimentação saudável com uma lanchonete dentro de uma das melhores academias do Recife. Nunca. E se alguém dissesse para a menina de 18 anos um negócio Ó, desse?
Nunca. Ou que eu seria a apresentadora de um título de capitalização, que eu honro muito, trabalho que eu honro muito, porque eu trabalho com a ideia de que eu estou levando para as pessoas alegria, mudança de vida, Sim, esperança, perspectiva, né? A realização do sonho de comprar uma casa sim, ou de pagar as dívidas e tudo mais. Então, se eu ficasse agarrada aos sonhos daquela garota, eu não estaria com os meus olhos abertos e com a minha alma pronta para receber os presentes que a vida tinha para me dar. exato, E ainda assim, há desafios, há coisas dentro dos meus trabalhos que eu amo e tem coisas que eu não amo. E vai ser assim exato. sempre, não adianta. Não adianta idealizar e romantizar achando que vai ser tudo lindo, que vai ser tudo maravilhoso. Eu acho que antes de você se encontrar na sua profissão, é preciso que você se encontre consigo mesmo. Enquanto você não tiver a vontade consigo, não vai ter realização certa em profissão alguma. Você vai estar sempre se sentindo deslocado, mas não é exatamente a profissão. Entendeu? Iris, amiga, um Entendi. beijo. Eu não sabia Eu que tô Iris vendo, estava tá aqui, muito não. movimentado aqui esses comentários. Amo, amo de paixão, Iris. Então, Iris, você me distraiu, sua fresca. Gente, o bom da Vivi é que eu falo com ela e eu resgato um pouquinho do meu sotaque, né? Porque quem não sabe, eu morava em Recife, eu sou de Recife, mas eu tô há 6 meses aqui em Roraima. Então eu não posso esquecer, porque o vice, o oxe, a gente tem que. E, inclusive, faz parte do meu Então, processo, Vivi, e só entendeu, pra Gabs? pegar Algumas pessoas já. Não, fale, só amiga, pode o gancho falar. que você falou, mas aconteceu muito isso comigo, assim. Eu me formei em engenharia agronômica, veja, engenharia agronômica, fiz mestrado na área, entrei num doutorado, e aí me desliguei ano passado do doutorado por motivo de depressão, né? E aí, que é o que a minha bandeira até hoje aqui no PhD da Depre é falar um pouco sobre a humanização dos programas de pós-graduação no Brasil. E aí, hoje eu sou professora de inglês, eu sou assistente pedagógica numa escola. Então, assim, né? Tipo, não me imaginava na minha vida trabalhar com criança, com adolescente, né? Eu tinha. E hoje é o que me move, é o que eu gosto, assim, eu dou o meu melhor. Como você tá dizendo, tem uns dias que, a gente vai fazer aquilo que a gente não gosta, vai. A gente vai, tipo assim, eu não quero. Quero não, quero não, quero não. Mas aí no outro dia a gente vai, poxa, é o que eu quero, sabe? Assim, altos e baixos, né? A gente tem que entender que a vida é assim, ninguém vai fazer 100% sempre o que gosta, o que ama, o que, Não né? vai mesmo. Agora, isso não significa dizer que você tenha que condenar a sua própria vida. E aí, ao invés de olhar para a Gabi, eu estou olhando para você que está aqui acompanhando a gente. Eu chego bem de pertinho. Isso não significa dizer que você precise condenar a sua vida a fazer alguma coisa que não esteja lhe trazendo mais prazer do que o resto, né? Se você puser na balança e você não sentir prazer numa proporção maior do que a angústia, do que a aflição, do que a desmotivação e o desânimo, corra, pule fora. Agora pule, corra. Ninguém Vivi. vai fazer isso por você. E assim, eu Ninguém. vejo muito isso aqui. Eu vejo os comentários que chegam assim: eu tô fazendo mestrado, doutorado porque eu preciso mostrar pra minha família que eu posso. Eu preciso passar na cara de fulano que, gente, é coisa absurda. É Não. tipo assim, você passar 2, 3, 2, 4 anos da sua vida dedicados né, a ser mestre, a ser doutor porque não por você. Não porque você, né, você acha, principalmente em relação ao estudo, né? Que aí a gente, né, não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum um estímulo financeiro para isso, estudar. Para você, para você mostrar para sua família que você é doutor, que você é mestre. Então, assim, que propósito é esse, sabe? É isso que eu falo muito aqui. E aí gera tanto problema mental, né? Que a gente tá falando tanto de depressão, ansiedade, que a gente fala muito aqui no PhD Deprê. Para mim, Gabi, uma das palavras mais lindas da nossa língua e das línguas que eu não sei falar e não conheço é liberdade. Todo mundo quer ser livre, né? Todo mundo quer Exato. ser livre, todo mundo almeja a liberdade. Mas que liberdade é essa em que eu me coloco como propriedade da vontade dos outros? Dos outros. Que liberdade é essa, né? Que me faz dar poder ao outro para tomar decisões por mim, Sim. né? E às vezes, eu não estou falando isso para que quem está acompanhando a gente tenha um sentimento de culpa. Eu estou falando isso para que as pessoas entendam que às vezes, por amor, nós temos algumas atitudes de lealdade cega que ao invés de libertarem,
elas acorrentam. Ela acorrenta, entende isso? Então, Uhum. isso de você querer fazer alguma coisa para provar para o pai, ou para provar para a mãe, ou para deixar o papai feliz, ou para deixar a mamãe feliz, é algo que se faz em nome do amor, mas por uma lealdade que a gente chama de cega, entende? Porque o amor que vê, o amor que enxerga, o amor real e aquele amor que faz a gente se sentir inteiro e grande, com tudo de bom e com todas as sombras que constituem a gente, é aquele amor que dá ao outro o direito de escolher como viver e o amor que a gente Exato. toma para si, fazendo as escolhas que vão deixar a gente também feliz, né? Ô, E Vivi, acontece muito, de fato. você acredita que a família tem tem uma parcela também nisso aí? Porque assim, eu tive total apoio da minha família nas minhas decisões. Quando eu decidi deixar para trás veja só, uma graduação, uma pós-graduação e dizer assim, não, eu não quero mais isso pra minha vida, não tô me sentindo bem, tá me fazendo muito mais mal, como você falou, do que bem, tá me trazendo muito mais sequelas e coisas ruins. E a minha família foi a primeira a me apoiar, os amigos foram lá, vai, você consegue, independente do que você deseje fazer da sua vida, que você faça, que você tente outra vez, sabe? E assim, a família da gente, ela tem uma parcela, e eu tô vendo aqui o pessoal da minha família, eu tô lembrando muito o quanto eles foram muito decisivos, assim, para esses novos rumos que minha vida tá tomando, sabe? Você, você, você teve o privilégio de ser acolhida pela sua família. Eu Sim, também tive o privilégio de ser acolhida pela minha. As escolhas que eu fiz sempre foram apoiadas, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. Mas nem todo mundo tem isso dentro de casa. E não dá exato, para culpar pai e mãe que tem essa postura de querer que o filho faça isso ou aquilo, porque também é por amor. exato. Então, quando a gente olha e a gente entende que aquilo dali é um amor, é o desejo de uma proteção, porque ele considera que fazendo aquilo vai ter a garantia de uma estabilidade, de uma renda, ou mesmo é, porque tem vontade de que o filho faça nome numa área, por vaidade, qualquer coisa, é sempre por amor. Eu não vejo de outra forma, entendeu? Só que É é um amor dos amor dois meio lados. só que aquele amorzinho cego. E aí, cabe a você ter coragem ou não, né, Gabi? Porque Exato, veja, ninguém é mais aquela criança. Eu não tenho mais 6 exato. anos, nem 16 anos, né? Uma vez que eu me rendo, uma vez que eu me rendo a esse padrão que eu observo vindo de dos meus ancestrais, dos meus, né, antepassados e meus avós, o meu pai, né? Porque tem isso, tem muito isso. O avô é fazendeiro, aí vem o pai que é fazendeiro, aí vem o filho que acha que Passa tem, pro tem que filho. ser, aí não sei o que, aquela coisa toda. Bom, uma vez que você é adulto, você toma a decisão de continuar seguindo isso e sufocando suas vontades, seus desejos, ou de dizer, respeito demais o que vocês construíram e honro tudo que vocês trouxeram porque me fizeram chegar aqui, mas eu escolho agora fazer diferente e vou fazer. E de uma certa forma, gente, tem muito comentário. Vivi, tem muito comentário aqui. O pessoal tá a todo vapor aqui falando. Vivi, você se sentiu frustrada de uma certa forma em algum momento? Porque você Muito. mostra sempre, assim, muito essa fortaleza, né? Esse fortaleza que você Ah, até, fé. né? Então, assim, como você conseguiu lidar, muitas vezes, com a frustração, assim, de você ter Nossa. idealizado alguma coisa e de repente não foi aquilo que você imaginava? Ah, fé, nossa senhora. Já tive muitas frustrações. Tive a frustração de não chegar, como eu lhe falei, não chegar onde eu queria naquela época, que era, como eu te falei, a bancada de um telejornal. Eu falo da Globo porque, né, aquele sonho, Globo e tal. Eu queria ser Uhum. apresentadora de um telejornal. Nunca aconteceu de eu ser uma apresentadora de telejornal. Aconteceu de eu tirar 2 meses de férias de um repórter da Globo, na época aqui na cidade, aqui no Recife. Foi lindo, foi incrível. Foi ali, inclusive, que eu descobri que o meu tesão era o ao vivo. Putz, quando me levavam pra rua, olha, você vai fazer um ao vivo, não sei onde. Eu falei, meu Deus, a O adrenalina do ao inesperado. vivo, o lance.
O inesperado, o calor humano, o presente se realizando ali, na hora, sabe? Aquela fluidez, Cacilda, eu amava. Eu descobri que eu era completamente apaixonada por essa coisa do ao vivo naquela época, sabe? É, tirei esses 2 meses e pronto, foram 2 meses de férias, né? E eu rezando para que alguém tirasse férias ou para que abrissem mais alguma vaga e tal. Mas eu já falei isso em alguma live. Eu senti que eu não estava preparada naquela época, Gabi. Eu não Uhum. tava, hoje eu entendo que eu não estava madura. Eu queria tanto aquilo, tanto, 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 tanto. Era uma coisa que eu almejava num nível sem proporção que quando chegou eu, ai, o que eu vou fazer com isso? Fiquei meio congelada. Eu entendo isso, não estava Uhum. preparada. Ah, se aquilo fosse com 2, 3 anos para frente, seria de outra forma. Então eu me frustrei muito e guardei aquela tristezinha. Na verdade, eu ainda falo isso com uma certa tristeza e eu dou vazão a ela, Uhum. porque conforme eu gravo nos vídeos, é preciso entender que a tristeza, eu não diria nem que é um sentimento ruim, que mania nossa de achar que as coisas É são ou isso. totalmente ruins ou totalmente Exatamente. boas. Então, eu ainda Uhum. falo isso com uma ponta de tristeza, mas com o compromisso que eu tenho comigo de transcender isso e de olhar para tudo que eu Uhum. construí com as oportunidades que eu Exato. conquistei e que a vida me trouxe também. Entendeu? Gente. E assim, Vivi, você tá falando que nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim, né? O fato de eu ter, por exemplo, me desligado do doutorado foi um ciclo que se fechou, tudo bem, mas assim, muita coisa boa eu colho hoje por conta do doutorado, por conta do mestrado, por conta, né? Então, assim, Isso. não foi 100% ruim. Logicamente que hoje eu tenho, tô me tratando por conta da depressão, de algo que foi desencadeado lá, né, na Uhum. pós-graduação, mas hoje eu tenho o meu emprego por conta das oportunidades que eu tive, né, durante a minha graduação e na minha pós-graduação. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. As experiências pessoais que eu tive, né, aquele choque de realidade, você ter que amadurecer, né, eu perdi a minha mãe há 10 anos, e assim, eu tive que. Sabe quando você tem que virar mulher muito cedo, eu com 17 anos, né? Eu resolver tudo sozinha e, sabe? E era natural que eu escolhesse realmente aquilo que não era o certo pra mim naquele momento, sabe? Não era aquele. Não era nem questão de certo, mas assim, não iria naquele momento fazer uma escolha muito. é, Correta, vamos dizer assim, porque eu tava passando num problema seríssimo, eu tinha perdido minha mãe, enfim. Mas até a perda da minha mãe hoje me transformou em uma pessoa completamente diferente. Hoje eu tenho uma visão Sim. completamente diferente. Hoje eu encaro a vida completamente diferente, né? Então, assim, o quanto tudo que acontece na nossa vida, independente do que seja, tem coisas boas e coisas ruins. E as coisas boas a gente consegue levar, assim. Eu levo de aprendizado e é isso. E a pergunta que fica é: para onde você escolhe olhar? Exato. Para onde você escolhe olhar? As coisas estão aí. Como eu falei, não existe uma caixinha do que é bom e uma caixinha do que é ruim. As coisas estão aí, misturadas. Somos o bom e o ruim, o maravilhoso e o péssimo, né? O sabido e o ignorante. Somos as duas coisas. Para onde a gente escolhe olhar, né? Eu quero só falar um comentário de Negra Brasil, que escreveu assim: claro que a família tem influência, e muita influência. Difícil a gente se desconectar dela. E é muito curioso, Negra, tudo bom que você tenha falado isso agora no comentário, porque hoje de manhã eu estava num curso online e durante o curso, que é uma experiência surreal que eu tenho vivido, me veio uma frase que a gente estava falando justamente sobre a dinâmica nas relações, tá? E a gente estava falando sobre a dinâmica nas relações familiares. E me veio uma frase na cabeça, Gabi: Hum. desprender-se não é desligar-se. Entendeu, negra? Desprender-se não é desligar-se. É preciso desprender-se, mas não necessariamente se desligando. O que é que significa desprender-se? É olhar para a sua família, honrando, reverenciando, é olhar com gratidão, né? Meu pai e minha mãe me deram a vida, me deram o que há de mais valioso. Minha mãe fez morada durante 9 meses para que eu pudesse vir ao mundo, né? É olhar com essa gratidão, mas dizer: vocês
fizeram suas escolhas nas vidas de vocês. Vocês tiveram as Agora chegou a minha oportunidades de vez. fazerem essa escolha. Agora eu faço as minhas, levando vocês no meu coração, levando vocês comigo. Mas agora é comigo. Eu não sou mais uma menina, eu sou uma pessoa adulta. Eu escolho. Entende? Então eu deixaria para ela essa frase: desprender-se não é desligar-se. Certo? Gente, e essa questão de. Deixa eu ver. Vivi, tem uma mensagem aqui que eu queria dar uma lida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai. Nossa. Ah, falaram das variações linguísticas de nós pernambucanos, que amo. Gente, eu adoro. Maturidade emocional, gente. Como ter maturidade? Maturidade emocional não é uma coisa que se aprende, né, Vivi? O que que você acha? Eu acho que é só vivendo mesmo. Só vivendo. Ai, meu Deus, eu acho que, meu Deus, eu não sou especialista de nada, minha gente. Quando eu vou falar aqui é o que eu acho, como ser humano, como pessoa, igual a vocês, assim. Não tenho uma base teórica, científica para nada do que eu tô falando aqui, tá? Eu não sei. A Gente, aqui é primeira um bate-papo, palavra tá? é um bate-papo. A primeira palavra que me vem à cabeça, Paty, I love you. A primeira parte, a primeira palavra que me vem à cabeça quando eu penso em maturidade, sabe qual é? Hum? Humildade. Humildade. Eu falo humildade para. Veja, o que é maturidade? Maturidade é você entender que não existe a sua perspectiva, mas muitas perspectivas. Maturidade é você entender que você é um aprendiz. Exato. Maturidade é você colocar-se a serviço da vida, confiando que os passos que você dá são passos que vão te levar para mais longe e para mais alto. Eu acredito muito na força da palavra, tá? E Sim. eu não sou ligada especificamente a nenhuma religião, viu, minha gente? Porque às vezes eu tenho um discurso assim e aí eu venho aquele meu pensamento, Aham. vem à minha mente. E eu não estou com nenhum discurso religioso, até porque eu não tenho uma religião definida, tá? Então, eu estou falando isso porque é o que eu sinto mesmo. Então, me vem humildade porque é impossível que uma pessoa alcance maturidade achando que ela sabe mais do que os outros, achando que a verdade dela é absoluta e se colocando numa posição de superioridade em relação a quem quer que seja ou ao que quer que seja. Né? E eu nem diria a você que maturidade vem com o tempo. Eu conheço pessoas extremamente maduras, jovens, Exato. muito jovens, e eu conheço pessoas com muita idade ao meu ver, Nossa. que ao meu ver, Atitudes não tem o que eu imaturas, né? considero maturidade, entendeu? Exato. Uhum. E é isso que você falou é muito real, porque aos 17 anos, quando eu passei pelo que passei, eu simplesmente amadureci de uma forma assim que, cara, você perde o chão, você perde o norte, e eu tive que, sabe, dar uma guinada na minha vida, com 17 anos de idade. Então, assim, a maturez, quando eu conversava, e quando eu entrava em contato com minhas amigas da mesma idade, eu fazia, nossa, os pensamentos são totalmente, né, distintos, né? Então, realmente, essa questão de idade não tem nada a ver. E sobre nem sempre desistir quer dizer o fim de algo. Muito é o começo, viu? Você desiste de algo, você começa outro logo em seguida. É muito isso. Exatamente. Veja, quando você opta por desistir, é porque você está fechando, né, Hum, aquela alegoria. Você está fechando uma porta e abrindo espaço para que outra coisa aconteça. Mesmo que não aconteça nada, esse nada já é alguma coisa, já é alguma entende? coisa. Entendeu? Exatamente. Né? E o que você E vai fazer com isso aí são outros 500. Tem pergunta, minha gente? vivi. Não, mas eu tenho. Eu tenho. Eu tenho um monte de pergunta. E eu sei que a curiosidade de muita gente aqui. Vai. Vivi, como surgiu, assim, surgiram as ideias e como surgem, né, assim, esses textos maravilhosos, essas reflexões tão lindas e que tocam realmente no coração, assim, das pessoas. Eu sou Gabi, apaixonada, assim. Gabi, vou te dizer. É, Eu passei uma boa parte da minha vida adulta, talvez entre os 30 e os 40 anos, quase uma década. Quase uma década, entre os 30 e os 38. Um dos períodos mais difíceis da minha vida, tá? Difícil porque eu percebi que eu estava meio perdida de mim. Difícil, perdida por duas razões. Eu diria que perdida no tempo e no espaço. Como assim?
Ao longo desses 8 anos, eu estive muito pouco no presente e eu estive bastante tempo no passado, querendo resolver na minha cabeça algumas questões, e no futuro, sabe? Uhum. Perdida no sentido de que enquanto eu estava no passado ou no futuro, querendo resolver aquilo que eu achava que eu dava conta de resolver, eu estava fora do meu momento. Eu estava fora do presente, que é quando as coisas acontecem. Não tem como você se sentir inteira se você está aqui no passado ou está aqui no futuro. Então, eu tinha uma sensação lá no fundo de que eu estava perdida. Fora isso, foi um período muito duro em que eu percebi que eu ocupava posições que não eram minhas. Então, eu percebi que durante muito tempo da minha vida eu ocupei uma posição quase que como uma mãe da minha mãe, quase que como uma mãe para o meu pai, a que resolve conflito, me pus entre eles. Eu era a mediadora de conflitos, eu era a que semeava a paz ali, entendeu? Olha que ousadia, né? Que pretensão a minha, uma fedelha, Demais. uma criança pequena, se colocar maior do que os pais, né? É de uma arrogância grande, mas uma arrogância em nome do amor, porque quer ajudar, entendeu? Uhum. Tenho uma irmã mais velha, nascida, né? Porque tive dois irmãos mais velhos do que ela, que não chegaram a nascer por abortos espontâneos e tal. Somos 5, 3 nascidos, 2 não. E muitas vezes me comportei como essa irmã mais velha, entendeu? Enfim, quando você se comporta dessa forma, assumindo posturas, funções e posições que não são as suas, você também esquece, né? De quem você é, de onde você Exato. está. Você se esquece. Então, veja, se eu tô ocupada sendo a mãe da minha mãe, quem vai ser a mãe da minha filha? Exato. Porque o meu papel é de mãe dela, Uhum. entende? Se eu tô fora de mim, ocupando o espaço de irmã mais velha, acolhedora dos demais, pode ser que aquele lugar que precisa ser ocupado por mim, para que eu olhe para o meu marido e acolha ele, entende? Uhum. Esteja vazio. Isso acontece às vezes muito entre casais, né? Marido e mulher. A Sim, mulher cuida do homem como se o homem fosse um filho. Não é o meu caso. Nunca tratei exato. meu marido como filho, sabe? Ou a mulher que se comporta em relação ao marido, ou vice-versa, viu, minha gente? Exato. Parceiro, parceira, enfim. Como filha, como filha. Então, a gente tem que olhar para trás para a gente entender, né, a origem disso. O passado explica. Então, esses 8 anos foram anos muito complexos e muito densos de autoanálise. Eu fiz tudo sozinho, foi aqui. Minha gente, eu já ia perguntar, terapia. Não, 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 mas eu acho que assim, eu acho que a psicóloga da minha filha, ela foi um instrumento humano e amoroso e afetivo. Eu boto isso tudo. Eu nem separo Uhum. o profissional dessa, eu sinto isso por ela. Muito Uhum. importante, mas eu nunca fiz, eu, Viviane, nunca fiz não nesse período. Talvez tivesse sido mais rápido, né? Se eu tivesse feito terapia, talvez tivesse sido mais rápido. Então, foi uma estrada tortuosamente linda, ou lindamente tortuosa. Eu digo linda ou lindamente porque eu tirei muitos aprendizados daí. Um belo dia, e não foi de um dia para o outro, foi de 8 anos para um dia. Um belo dia eu acordei, quem acompanha minhas lives sabe, eu acordei e disse, tá nascendo a nova Viviane, ponto. Cheguei para o meu marido e falei, você vai se espantar. Cheguei para os meus filhos e falei, vocês vão ver mamãe fazendo coisas que mamãe há muito tempo não fazia. E pode ser até que vocês estranhem um pouquinho, porque eu não vou estar o tanto, 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 tanto de tempo que eu tô, mas é porque agora eu vou cuidar um tiquito de mim. Mas não se preocupem não, porque uma mulher mais feliz, eita, travou. Estás ouvindo? Estás ouvindo? Deu uma estremecida Travadinha. aqui. Foi. Então, uma mulher mais Mas eu feliz é uma entendi. esposa muito mais feliz também, entendeu? Então veio daí. Até que um dia eu resolvi gravar. Foi tão espontâneo, não foi calculado. E a Eu gente gravei nota um que é isso. vídeo. Vivi é super espontâneo.
Mas assim, eu resolvi gravar um vídeo. E eu gravei aquele vídeo, nem era Revira ainda o nome, eu acho. E puf, sabe, teve um impacto. Aquilo mexeu com as pessoas. E aí eu parei e observei, sabe? Eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas eu te digo que não foi exatamente no Revira. Se vocês tiverem curiosidade de me verem de cabelo curto e bem gorducha, de cabelo curto e bem gorducha, vocês podem ir lá no YouTube. Antes de eu criar o Revira, o Recife Sale, que foi o primeiro nome do Revira e tal, eu tive uma ideia, dividi ela com o meu chefe. Ele até me deu um apoio e tal, do ponto de vista de equipamento e pessoal para gravar e tal. E eu criei uma página chamada Parabólica com V de Viviane. Parabólica porque era antena, né? Captando e distribuindo Uhum. sinal e tal. Acho massa a ideia da parabólica, né? Porque a parabólica capta e distribui. Distribui. Capta e distribui. Então, o conceito de antena parabólica eu acho muito, muito foda. E eu criei o Parabólica com V. E eu gravei alguns vídeos no Parabólica com V. Inclusive, um ou outro eu já trouxe para o Revira agora. Ou seja, eu já queria fazer isso há algum tempo, entendeu, Gabi? Uhum. Já havia essa vontade e com o tempo eu fui descobrindo o como. Eu fui me encontrando naquilo. Eu fui descobrindo, por exemplo, que ao invés de eu sentar numa mesa com um cinegrafista, uma pessoa que é uma produtora e a pessoa que está me dirigindo, era muito melhor e mais confortável para mim, apesar de eu não ter problema com isso, porque até hoje eu apresento, né, um programa ao vivo Uhum. com 25 pessoas no estúdio, mas que eu gosto dessa ideia de eu estar quietinha, falando, concentrada para aquela pessoa. Porque quando eu gravo um vídeo, a conexão com vocês acontece depois que ele é publicado, mas eu sinto ela naquele momento. Aí eu sinto a energia É no muito momento que isso eu mesmo. estou falando. Então, aquela é uma energia de encontro de mim comigo. Eu estou me retroalimentando. Você não tem noção. Eu faço terapia toda vez que eu gravo um vídeo daquele, sabe? Nossa. E aí sou eu comigo transbordando, amiga. Transbordando essa experiência muito transformadora para as pessoas, entendeu? E por isso que Com, toca tanta gente, Vivi. Porque é com o puro genuíno, objetivo, com o puro objetivo de, eu falei isso para algumas pessoas no direct, de apertar o interruptor. As pessoas às vezes chegam, são muito generosas comigo. Muito generosas. Vivi, você é luz, continue, você está mudando a minha vida. Vivi, obrigada, você não tem noção de como você me inspira e me incentiva. São palavras incríveis, assim. É puro amor, é um banho de amor que eu recebo no Revira. Eu sou grata por isso. Mas eu sempre falo a essas pessoas, eu sou uma linha de transmissão. Eu me sinto como um fiozinho que só transmite, entende? Na verdade, a coragem é delas, a luz é delas, a inspiração está nelas, entende? Tudo aquilo que as pessoas veem em mim, na verdade, está dentro delas, entende? Então, eu meio que acendo o interruptor para que essa pessoa veja a luz que está ali nela o tempo todo. Não é minha, não me pertence, é dela, entendeu? E Vivi, estão perguntando aqui, Vivi. Você lê ou decora os textos? Eu adoro as perguntas de vocês, gente. A galera tem muitas pessoas me Eu perguntam isso e sabia eu que isso, eu tenho certeza que é pergunta de muita gente, é dúvida de muita gente. adoro. Quem foi que perguntou? Deixa eu voltar aqui. Foi o Felipe. Felipe, obrigada pela pergunta. Você externou que muita gente aí tava querendo perguntar. Felipe Viana, Filipão, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Seguinte, o que acontece? Eu sempre conto uma história. Eu estagiei na TV Universitária, Canal 11, aqui no Recife, durante muito tempo. E eu estagiei num período da televisão em que os recursos financeiros eram muito, muito pequenos. Eram Temos. muito defasados. De maneira que eu estagiei num período em que o teleprompter estava quebrado. E eu Nossa, apresentei programas na TVU com 1 hora de duração. Às vezes ao vivo, como o Opinião Pernambuco, era de entrevista, e às vezes gravado. Eu precisava decorar as cabeças. Cabeças são os textos, né, que antecedem a chamada da reportagem, por exemplo. Agora veja,
do limão fazendo a limonada. Aquela dificuldade me preparou para ter uma memória arretada. Agora é óbvio que eu não decoro. Ué, é óbvio que ao Resposta! invés de escolher ao invés de escolher decorar aquele texto todo, tem um aplicativo que eu vou deixar aqui a dica para vocês. Tem um aplicativo chamado Big Vu. É um nome feio, né? Esquisito. Big de grande, B-I-G, Big Vu, V-U, porque assim eu não sei. Big Vu, que é um teleprompter que passa na tela do celular, entendeu? Então, eu leio o texto, eu incorporo aquele texto, né? Eu me aproprio dele, eu tomo o texto dentro de mim. E é por isso que quando o texto está passando aqui na tela do celular, eu vou gravando, mas veja, se eu escolhesse ficar presa no texto, eu acho que ia ser tão rígido, né? Talvez eu passasse uma Aham. rigidez muito grande. Então, eu me apropriei daquele texto, eu incorporei aquele texto em mim, o texto está ali passando, e eu vou meio que mesclando, entende? Aquilo que está em mim com aquilo que está Tanto que a passando gente ali. só se toca, eu acho que todo mundo pensa isso, só se toca que é um texto mesmo, pronto, quando no final ela cita, né? Autor desconhecido ou o nome do autor. Aí a gente, poxa, mas é tão natural, isso flui de uma forma tão, né, tranquila que todo mundo acha que você está decorando. Mas não. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Gente, vocês têm mais perguntas? Pelo amor de Deus, a gente só tem mais 14 minutinhos aqui para eu extrair dessa mulher. Autoconhecimento e análise é tudo. Vivi tem muitas fãs aqui, eu vou ter que compartilhar. Gente, eu tenho que dividir a Vivi com vocês, porque fã aqui. Oxente, oxente. Enquanto você está procurando a pergunta, fique super à vontade para me interromper. Enquanto você está procurando aí a pergunta, eu vou falando, tá? Certo. Aqui algumas coisas. Autoconhecimento e análise é tudo. Guerra falando aqui, não sei qual o nome dele ou dela, porque tem uma paisagem. Meditação, psicoterapia, práticas integrativas. Preciso falar sobre isso, né? Depois desse meu processo nebuloso em que eu estive, aqueles 8 anos, em que eu estive muito pragmática, muito cética, muito perdida de mim, encontrando meu lugar, saindo do passado e do futuro para vir para o presente, deixando de ocupar papéis que não me pertenciam para ocupar os meus e tal. Quando essa virada de chave aconteceu, sim, eu sempre fui muito assim, mística, curiosa, sabe? Uma estudante das profundezas, vamos dizer assim, da alma. Nesse período de 8 anos eu fiquei completamente distante disso. Inclusive distante da fé, que é aquela energia incrível que você tem ancorada dentro de você. Eu não encontrava. Eu achava bonito as pessoas que tinham fé, eu não tinha. E fé, aquilo que a gente tá falando, não é nem em relação à fé, à religião em si, Não né? estou falando de Não tem nada a ver religião. com religião. Como eu falei aqui, eu nem tenho uma religião definida, tá? Não tenho uma religião de. Ai, mas são outros 500. Aí, Ave Maria, dá pano para as mangas, né? Exato. Quem dera todas as religiões se acolhessem e não ficassem assim, em conflito umas com as outras. Isso é bem É estranho na minha verdade. cabeça. Mas, enfim, eu comecei a resgatar. Eu comecei a resgatar isso. Eu comecei a ter quando eu comecei a ter vontade de voltar a me conectar com o invisível, sabe? Sabe? A me conectar com aquela bruxa que está aqui dentro, com aquela cigana que está aqui dentro, sabe? Com aquela mulher, Ai, meu aquela Deus. mulher. Ave Maria! Maravilhoso. O quê? A bruxa, a cigana, sabe? A intuitiva, a feiticeira. Quando eu comecei a me encontrar com essas mulheres que também estão aqui dentro de mim, meu Deus, olha como eu fico. E ela fica do lado, a gente fica aqui E eu também fico do outro. louca, fico louca. Foi muito bonito. Elas estavam sufocadas há muito E a gente tempo, agradece, entendeu? viu, a todas elas. É, eu, Agradece a eu, todas eu elas. honro, eu honro até aquelas mulheres mais conservadoras, mais tradicionais e mais fiéis às crenças do passado, eu honro. Todas elas me constituem. Eu estou falando aqui agora e a sensação que eu tenho, tá? Não tem a ver, de novo eu vou dizer, não tem a ver com mediunidade, aí ela tá vendo. Mas a sensação que eu tenho quando eu falo isso para vocês é que existem muitas mulheres aqui atrás, ó. Tem muitas mulheres aqui atrás e elas estão dizendo, vai, segue, pode ir. Elas estão me incentivando e batendo palmas para que eu siga adiante, entende? E é uma libertação. Eu acho que quando alguém tem essa coragem de seguir em frente, sabe? Com destemor,
vez em quando com um teimosinho também, mas assim, sendo ela mesma, Uhum. né? Eu seguir em frente do jeito que eu sou. Aqui, ó, de braços abertos, desnuda, né? Com tudo de incrível e com todos os soluços e tropeços que me constituem. A gente também está libertando muita coisa aqui atrás, minha gente, não tem a menor sombra de dúvida. E aí, voltando à história da Vivi. psicoterapia, só para Que essa concluir. até perguntaram aqui sobre foi o Menina, precisa de ajuda profissional. Você, o INI, não sei, eu acho que é uma mulher, o INI Reis. Winnie, Você acha que Winnie. quem vive fora desse presente, como você falou, precisa de uma ajuda